Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, às vezes eu fico quase surdo aqui, porque antes de começar o programa ele bate, sim. Acho que eu exagerei dessa vez. Vocês nunca viram. Eu vou editar um deixando. Pof! Quase fiquei surdo aqui. Isso é para editar e para facilitar a edição. Acho que dessa vez eu exagerei mesmo. Me empolguei. Essa super força que me acompanha, que eu não sei o que fazer com ela. Vocês não estão vendo, mas o Rodrigo tá com um gesso. É verdade. Aí você mostra aí, ó. Porque foi um acidente de trânsito? Onde? Estava Cara, foi dentro do prédio, estava na rua? Foi um acidente de trabalho, porque eu estava indo para a faculdade e virei o pé na calçada. Na calçada de Curitiba, que é uma maravilha, né? Toda irregular. Então tinha não era nem um buraco, era uma depressãozinha. E eu não escorreguei, eu não estava correndo, nada, eu estava andando reto, só que eu estava olhando para frente em vez de olhar para baixo. Pisei no buraco e pá! Daí rompeu 2 ligamentos no meu pezinho. 2 ligamentos rompidos. Dos 3, né? São 3 ligamentos, romperam 2. Daí você ficou de molho alguns dias. Fiquei de molho uma semana e agora mais 2 semanas usando essa bota aqui. E mais fisioterapia depois, porque a cidade faz uma calçada super legal. Ah, no lugar turístico. Né? Porque é bem no Largo da Ordem mesmo. Ali onde tem a feirinha do Largo da Ordem, ali mesmo. Né? Que a faculdade fica. Você sabe que muita gente, quando a gente fala aqui dos problemas de Curitiba, desculpem, né? O programa é no Brasil inteiro, claro, mas como estamos em Curitiba, até para ter exemplos concretos, né? Que a gente tem experienciado, a gente fala de Curitiba. Muitos já me falaram, mas como assim? Curitiba é maravilhoso. Claro que é maravilhosa. Todas as cidades brasileiras são maravilhosas. Quando você vai passear, mais maravilhosas do que as outras. Quando você vai passear, todo lugar é legal, né? Vamos passear no Afeganistão, é claro que é legal. Você vai ver as coisas boas, você vai dar atenção às coisas boas, não vai ver. Quem mora aqui sabe do dia a dia dos problemas, né? Então, problema de calçada, assim, Rodrigo, você sofreu um acidente de trânsito. Sim. Porque, né? Tudo e acidente de trabalho também. Tudo que estava indo para o trabalho e acidente de trânsito. Aliás, as duas coisas se confundem. Bom, o programa de hoje nós queríamos falar não exatamente dos acidentes, até esse é um tema bacana para a gente voltar, depois falar das calçadas e tal, e dessa falta de percepção, mas isso é acidente de trânsito? Não, claro que é. Nós nos propusemos nesse programa aqui falar sobre eu considero talvez um dos maiores nós do trânsito. Não só do trânsito, né? É de tudo, na verdade é de tudo. E no trânsito, o trânsito é meio que amplifica todos os problemas básicos da vida em sociedade. Especialmente isso que nós vamos falar hoje, que são as diferenças entre as pessoas. Diferenças de culturas, isso é muito... Na verdade, sabe que eu dou aula de psicologia jurídica, né? O pessoal de direito, e eu dou 2 aulas antes de entrar em psicologia, explicando cultura. Explicando por que as pessoas são do jeito que elas são. Né? Mas não fico se perguntando, mas o que cultura tem a ver com... Nós vamos estudar psicologia jurídica? Mas eles vão sacar aos poucos... Porque na hora que você explica que existe uma cultura, vamos dizer assim, ocidental, né? Aí da cultura ocidental você tem uma cultura, vamos dizer, americana, desde lá do Canadá até a Terra do Fogo. Aí você tem uma outra cultura que é latino-americana, que já é bem diferente do canadense e do americano. Aí você tem uma cultura brasileira, que já é diferente da Argentina, a gente até fala outra língua. Aí você tem uma cultura do sul do Brasil, que já é diferente do norte, que é diferente do centro-oeste. Aí você tem uma cultura, sei lá, do Paraná, uma cultura de Curitiba, que é diferente da cidade que está do lado. Né? Se for para Ponta Grossa, que é uma cidade aqui bem próxima, já é outra coisa. E daí você tem a cultura, como eu sempre falo, daquela sala de aula. E daí, como é que um casamento dá certo ou dá errado? Porque você tem uma cultura da sua família. Aquela mulher com quem você decidiu casar, tem a cultura da família dela, né? E essas 2 culturas, principalmente nos primeiros momentos, né, o primeiro ano de casado, elas entram em choque. E o casamento ele dá certo quando essas 2 culturas viram uma cultura outra. E daí aquele casal faz uma nova cultura daquela família ali. E dá errado quando essas 2 culturas não conseguem se acertar. Porque a carga é sempre muito grande, a carga muito que acompanha grande, a pessoa, né? Muito grande. Você sempre leva contigo todo aquele universo, todo aquele conjunto de valores, de hábitos, de crenças, de mitos, de medos, de propósitos de vida. Há uma influência enorme e isso, obviamente, impacta em tudo na vida, especialmente, nós vamos olhar de forma especial, no trânsito. Claro. Porque você não tem como, essa é a utopia das utopias. Imagine que existe uma avenida só para os torcedores do Corinthians. Aí tem uma outra avenida só para quem torce para o Palmeiras. E elas nunca se encontram como paralelas. Elas nunca se encontram porque
Óbvio que estamos falando aqui de uma coisa impossível. Pois é, mas tem gente que se comporta como se, né, ele espera que seja assim. E daí os conflitos aparecem de forma em grau superlativo. É aquela coisa do, a rua é minha. Claro. Não, agora que eu preciso me deslocar da minha casa até o trabalho, eu quero tudo. Não, a ideia é só você pensar uma coisa bem simples, assim, a cultura do atraso. Que é uma coisa que é muito brasileira. Cultura do Muito atraso. demais, né? Caramba, a gente podia ter outros vícios, né? Esse Pois de é. lascar o cano. E daí o cara ele não pode chegar atrasado na reunião. Mas ele já saiu de casa atrasado. O que ele vai fazer? Ele vai ficar... Claro. Vai ficar Vai costurando. forçar a barra e quem vai pagar o pato, né? Ou quem vai sofrer mais riscos é quem Quem estiver estiver no caminho compartilhando o trânsito com ele naquele deslocamento. Né? Mas por que ele tem essa cultura? Isso começa provavelmente nos pais dele. Ou talvez no ambiente de trabalho que ele tinha antes. Ou talvez no ambiente que ele viveu quando era criança. Sabe Deus. Na verdade, nem ele sabe, na grande maioria das vezes. A gente não sabe por que a gente faz o que a gente faz. E aí, como é que você se lida com esse problema? E o cara, o oposto, que está passeando também. 8 da manhã, na rua, segunda-feira, e o cara tá... Olha que bonita aquela estátua. A 20 por hora. Também não dá. E às vezes numa cidade turística, claro, você tem isso em grande quantidade. É. Toda cidade acontece num momento ou no outro, mas as cidades turísticas têm. E aí, você está atrasado pelo serviço, né? O outro está tirando o pai da forca, o outro acabou de aprender a dirigir, não tem prática, está com medo. O outro tá olhando o GPS para saber onde que tá. Isso que nem tá olhando no celular. Vamos imaginar que seja o GPS para não ficar tão feio. Tá olhando o GPS, puta, onde que eu tenho que entrar? E aí vai. Bom, por que isso é um nó no trânsito? Por óbvio, né? Porque isso aí, obviamente, é uma fonte de conflitos, mas porque nós até sabemos, ou até percebemos que tem a diversidade, mas nós lidamos muito mal com isso. Mas muito mal. Pense bem, se você agora, a partir desse momento, vira o administrador do trânsito na sua cidade. Vai jogar Sin City. Dá uma olhada para os recursos que você tem, para a infraestrutura, as pessoas que moram ali, a diversidade das necessidades, dos desejos, dos anseios, das possibilidades, das capacidades. E como que você dá um atendimento parecido, pelo menos? Isonômico é virtualmente impossível, mas para diminuir as diferenças, né? Então você tem que levar em conta que tem um condutor inexperiente, você tem que levar em conta um condutor que é muito experiente e é paciencioso demais, ele não tem pressa de nada, e daí ele não... Aposentado. É uma engrenagem que não funciona bem com outro que está a 1000 por hora. Você tem gente de carro do ano, com 8 airbags a bordo, com computador, suspensão. E tem o Fusquinha. O Fusquinha é sempre legal. E o Fiat 147. Caindo aos pedaços, caindo aos pedaços. Para-choque, o Chevette velho e tal, não sei o que. Você gosta dos Fusquinha. Fusquinha é legal, né? Mas o Porsche, né? O porcaria do Chevette, não é tão legal, né? Nem o Fiat 149, né? Que já acharam mais 2 problemas nele. Então, só para pegar esse gancho da questão dos veículos diferentes, e não só por sua estrutura, os seus equipamentos, mas o grau de conservação. Claro, autonomia, tudo. Mas como que se resolve isso? Não sei, não tem inspeção veicular? Mas isso é um daqueles... Eu sei que essa inspeção veicular, que era por lei, isso aí não deu certo e talvez nunca dê certo. Em vez de deixar a Volkswagen, a GM dizer se o Chevette está bom, se a Kombi está boa, não, tem que ser oficinas, autores... Não dá, é aquelas coisas, né, brasileiras para ajeitar. Então, na verdade, não temos nada. E não temos nenhum agente de trânsito capaz de tirar de circulação o carro que está pingando óleo, está arrastando para-choque, está com o pneu careca. Caramba! Para isso não precisa oficina especializada, ou precisa. Então, peraí. Mas é uma injustiça com aquela pessoa. Não sei, quem sabe a Volkswagen, os fabricantes são tão... vale para todos, tá? Os fabricantes são tem tantas benesses no Brasil, né? Por que não poderia ter um programa, então, para atender o lado social e não deixar o verdureiro sem a Kombi velha? Troca por um carro mais moderno. A Volkswagen não tem interesse disso. Olha, a Apple, quando o telefone está inservível, ela tem que recolher, tem a bateria, isso vale para a Motorola, para todos os fabricantes. Por que o fabricante de automóvel não tem que fazer isso? Isso seria uma forma holística de dar solução para tratar com esse baita nó que é a diversidade. E tem outras diversidades também, né? Inúmeras. Se você pensar em uma cidade tipo São Paulo,
que é gigante. Tem o cara que sai lá do ABC para trabalhar. Então o cara tem que pegar um ônibus para ir até o terminal, para pegar um trem, para o trem pegar o metrô, para o metrô ele ir a pé mais um trecho ali. E todas as combinações possíveis, às vezes 2, 3 ônibus e metrô, e Pense, às vezes, e tem que sair de casa às 4h30 da manhã, É. tem que acordar às 4 para sair às 4h30 para um expediente que começa às 7h30, 8 horas da manhã. E daí tem o cara que sai de carro e anda 2 quadras. Ah, e tem um que sai de helicóptero. Ah, é verdade. E vai E todos são brasileiros. E todos são cidadãos que, em tese, têm o mesmíssimo direito a um trânsito funcional, seguro. Aliás, o Brasil nós temos uma emenda à Constituição desde 2015 que diz que transporte é direito social. Sim. Está no mesmo nível de segurança, saúde, educação. Então, peraí, nós estamos tratando muito mal essa diversidade. É claro que estamos. E assim, talvez não haja o mundo utópico ideal, né? Não Mas tem. dá para melhorar, né? Mas tem que diminuir essas diferenças, pelo amor de Deus. Então é assim, tem gente no Brasil que não consegue trocar de carro. Eu sei. Agora tem gente que não consegue comprar o carro. E tem gente que só consegue andar de ônibus. E tem gente que não tem dinheiro para o ônibus. Não tem dinheiro para o ônibus. E aí? E tem o cara do helicóptero. E tem o cara do helicóptero. Do lado. E nós vivemos num país que tem gente que para ir para o trabalho, para aula e tal, vai de canoa, tá lá nos igarapés. Né? É verdade, é verdade. E tem gente que mora numa megalópole como São Paulo. E nesse momento, quando a gente está falando, gravando aqui, tem gente que mora no interior, numa fazenda, no sítio, vive da lavoura, da agricultura. Todos eles precisam. Ainda que vamos combinar que na zona rural essa diversidade é menor, né? Tem menos encontros, né? E as relações sociais tendem a ser mais sólidas, né? As diferenças são tratadas, elas existem, óbvio, né? A cultura das famílias e tudo mais, mas elas são tratadas num nível mais civilizado porque tem uma coisa mais imediata, né? Da capacidade de sobrevivência. Se o teu vizinho mora a 5 quilômetros, alguma coisa em você diz, eu preciso me dar bem com esse cara, ele precisa saber quantas pessoas moram na minha casa e tudo, senão ele não vai ter como me socorrer se eu tiver. Agora, quanto mais amontoado, parece que é o inverso, né? Você entra no elevador e não dá bom dia para a pessoa que está do lado, fica até difícil de falar. Então, o assunto é muito complexo, mas eu quis trazer aqui, obviamente que não tem as soluções, mas uma das soluções, né, Rodrigo, é as pessoas pensarem sobre isso. Isso. Esse assunto ser... Toda a solução começa antes com o intelecto Isso aí. Olhando o fenômeno. Olhando o fenômeno. A fenomenologia. Esse é o nosso propósito aqui, esperamos ter contribuído de alguma forma, pelo menos para novas discussões. Isso mesmo. Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou. Assine o canal. Quanto mais gente se inscrever no canal, sempre melhor. bom. É sempre bom. Beleza? Até mais. Tchau.